Sandra, Oi, tudo bem, amiga? boa noite a todos. Tudo bem? Então tá joia, graças a Deus. Tá bom. Gente, vamos entrando aí aos amigos que estão se conectando, vamos encaminhando essa live como convite para os seus familiares, conhecidos, vamos tentar unir ao máximo de corações possível. Sandra, como que tá o meu som aí? Chega bem? Estou te ouvindo bem, Augusto. Ótimo, ok, O meu beleza. também tá bom? O seu tá bom, tá um pouquinho mais baixo do que a gente tem hábito, mas dá para compreender. Eu acho que é porque cada um é de um jeito específico, cada celular capta de uma forma. Melhorou um pouco? Melhorou um pouquinho sim, tá bom, tá ótimo. Gente, então vamos entrando, vamos convidando, né? Enquanto o pessoal vai chegando aí, hoje a gente tem a nossa amiga Sandra aqui com a gente para compartilhar conhecimentos, ensinos, né? Falar especialmente sobre a proteção espiritual, que todos nós precisamos, né? Sem ela a gente não consegue estar aqui, nós não suportamos, né, Sandra? Literalmente, sem esse suporte, né? Sem esse apoio. Na maioria das vezes nós não temos a consciência, né, de que nós temos esse suporte, né, esse apoio, mas indistintamente, em qualquer instante, a gente é suportado sim, né? Quando a gente acha que vai desistir, aquele ânimo novo que a gente tem não é por coincidência, né? A gente sempre tem esse suporte. Então, vamos começar então fazendo a nossa prece de hoje, né? Hoje, em especial, eu escolhi uma prece de Kardec, que fala bem sobre esse tema que a gente vai falar hoje. Então, convido a todos, da forma como cada um se sentir mais confortável, fechando seus olhos ou não. A gente vai começar a fazer a prece e logo após a gente vai abrir para o tema livre em que a Sandra vai falar para a gente hoje. Espíritos sábios, benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho. Amparai-me nas provas desta vida, dai-me a força de sofrê-las sem lamentações. Desviai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentariam induzir-me ao mal. Esclarecei a minha consciência sobre os meus próprios defeitos e tirai-me dos olhos o véu do orgulho que poderia impedir-me de percebê-los e de confessá-los a mim mesmo. Vós, sobretudo, meu anjo, que velais mais particularmente por mim, e vós todos espíritos protetores, que vos interessais por mim, fazei que eu me torne digno da vossa benevolência. Vós conheceis as minhas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Meu Deus, permite que os bons espíritos que me assistem possam ajudar-me quando me acharem dificuldades e amparar-me nas minhas vacilações. Senhor, que eles me inspirem a fé, a esperança e a caridade, que sejam para mim um apoio, uma esperança e uma prova da sua misericórdia. Fazei, enfim, que eu neles encontre a força que me faltar nas provas desta vida, e para resistir às sugestões do mal, a fé que salva e o amor que consola. Espíritos bons, anjos guardiões, vós, a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens, sede o nosso amparo nas provas desta vida terrena. Dai-nos a força, a coragem e a resignação. Inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal, que vossa doce influência impregne as nossas almas, fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devoto que assista aos nossos sofrimentos e participa das nossas festas. É vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis. Preciso de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser conceder-me. Allan Kardec.
que com essa prece a gente possa se permitir conectar com os bons espíritos que estejam aqui conosco, que nós possamos compartilhar ideias, que os nossos pensamentos elevem-se à esfera de bons espíritos. Gratidão a Deus e a esses espíritos bondosos que nos intuem nesse estudo, que intuam a Sandra e todos aqueles que estão em seus lares, trabalhos, onde quer que estejam, que eles se conectem com essa esfera. Gratidão, meu Deus, por mais um dia de vida, por mais um dia de estudos, por mais um encontro, que nós consigamos caminhar juntos, de mãos dadas, um suportando ao outro. Agradecemos pelo dia de hoje, pela chance de estarmos aqui reencarnados, recolhendo, pagando de certa forma alguns débitos que porventura tenhamos cometido e que o seu amor derrame sobre todos nós. Obrigado, Deus, hoje e sempre. Amiga, então seja mais uma vez muito bem-vinda. Para quem não conhece, pessoal, essa é a nossa amiga Sandra, trabalhadora da Casa do Caminho, e hoje ela vai estar com a gente falando sobre o tema proteção espiritual. Após 40 minutos em média, Sandra, a gente volta, eu vou te dando alguns toques aqui para a gente trocar uma ideia depois de falar sobre o tema, tá bom? Amigos, licença para a gente desabilitar a nossa caixinha de comentários e começar com a fala fluida da nossa amiga. A palavra é toda sua, Sandra. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigada a todos. E como Augusto já disse, né, o tema que foi escolhido para a gente falar hoje foi sobre proteção espiritual. Quando nós pensamos em proteção espiritual, a gente se lembra, como Augusto mesmo disse, do anjo da guarda. Então, às vezes, quando a gente lembra do anjo da guarda, nos vem na memória uma imagem muito conhecida que vemos do anjo da guarda, que é aquele anjo com aquelas asas enormes, tomando conta de duas crianças que correm atrás de uma bola que vai em direção a um abismo. Então, essa é uma imagem muito conhecida, que às vezes vem à nossa mente. Então, que nós nos lembremos sempre que nós jamais estamos sozinhos, estamos desamparados aqui nesse planeta Terra. Cada um de nós que renasce na Terra, a divindade escolheu alguém para nos amparar, para nos orientar ao longo da nossa jornada aqui nesse planeta. E lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 495, essa pergunta é respondida por dois espíritos, São Luís e Santo Agostinho. E é muito bonita a resposta, ela é um pouco extensa, eu só vou comentar uma parte, mas depois, se vocês tiverem oportunidade de ler, quanto é bonita e consoladora a resposta e o comentário que eles fazem sobre os anjos da guarda. Então, eles nos dizem o quanto essa doutrina dos anjos guardiães, pelo seu encanto e pela sua doçura, é consoladora e que ela deveria ser o suficiente para converter os mais incrédulos. O quanto é consolador sabermos que temos sempre junto de nós um ser superior que está ali por ordem de Deus, né, nos ajudando, nos orientando nos momentos de dificuldade. E esses anjos da guarda, eles são sempre seres superiores a nós, né? E eles estão sempre prontos a nos aconselhar, a nos amparar, a nos ajudar, né, a escalar essa áspera montanha do bem, né, vamos dizer assim, né, aqui na Terra, né, que estamos tentando subi-la, né, vencer essa montanha. E esses anjos da guarda, eles são mais sinceros e mais dedicados do que qualquer amigo dedicado, amoroso que tenhamos aqui nesta vida. Eles se acham sempre ao nosso lado e eles estão ao nosso lado por ordem de Deus. Foi Deus quem os colocou ao nosso lado. E assim, eles permanecem ao nosso lado
por amor a Deus, né? E desempenhando uma bela, porém uma penosa missão, porque sabemos que no plano, né, de evolução que estamos, nesse mundo de provas e expiações, não é fácil nos conduzir sempre pelo caminho do bem. Muitas vezes erramos, somos teimosos, egoístas, vaidosos. Então, a missão desses anjos da guarda é difícil, não é fácil, mas eles a aceitam com muito amor e com muita responsabilidade. Então, onde quer que nós estejamos, esses amigos estarão sempre conosco. Então, que estejamos nos hospitais, nas prisões, nos lugares de devassidão, nos momentos de solidão, sempre estarão ao nosso lado. Eles jamais nos abandonam, sempre estão conosco. Então, e esses amigos, normalmente não podemos vê-los, mas a nossa alma pode sentir os seus doces estímulos e pode ouvir os seus sábios conselhos. Então, nós temos capacidade de ouvir esses conselhos, sim. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, que é o capítulo que tem uma coletânea de preces, no item 2, lá tem as preces para si mesmo. Então, tem lá as preces aos nossos anjos guardiães. E no prefácio dessas preces, Allan Kardec vem nos dizer que todos nós temos ligados a nós desde o nosso nascimento e muitas vezes até antes do nosso nascimento, um espírito bom que nos tomou sob sua proteção. E esse espírito, ele desempenha junto de nós a missão de um pai para com um filho, que é de nos conduzir pelo caminho do bem através das provações. E ele nos ajuda no nosso progresso também. Então, esse anjo da guarda, esse amigo, ele sente-se feliz quando nós acatamos os seus conselhos, quando nós correspondemos à sua solicitude, e ele se sente triste quando nos vê sofrer, quando nos vê sucumbir também. E além do nosso anjo guardião, né, nós estamos falando em espíritos protetores, nós temos outros espíritos protetores também. O nosso anjo guardião é sempre um ser superior, um espírito superior. Mas nós temos também outros espíritos protetores que, embora menos elevados, não deixam de ser tão bons e tão benevolentes. Então, nós temos esses espíritos protetores entre amigos, entre parentes, muitas vezes entre pessoas que não conhecemos nessa nossa existência atual. Mas eles sempre nos assistem e nos aconselham. E muitas vezes até eles intervêm nos atos da nossa vida atual. Como que se dá isso? Como que funciona isso, né? Esses amigos. Apesar de muitas pessoas não concordarem, dizerem que não acreditam, esta não é a nossa primeira existência corporal. Nós já tivemos outras vidas, nós já tivemos outras encarnações, já vivemos em outras épocas, né? E nesse longo trajeto que nós fizemos, né, e continuamos fazendo, nós fomos nos melhorando moralmente, intelectualmente, através das experiências que tivemos, e nós fomos convivendo com pessoas nessas nossas encarnações, em cada uma dessas etapas que tivemos. E à medida que fomos convivendo com essas pessoas, então, nessas nossas vidas, nós tivemos pai, nós tivemos mãe, tivemos filhos, nós tivemos irmãos, tivemos afetos, tivemos desafetos também. E assim, nós fomos alargando o conjunto de espíritos que fazem parte da nossa história, conjunto de amigos, nós fomos criando a nossa família espiritual, nós fomos alargando a nossa família, né? Então,
esses espíritos familiares são os espíritos afins a nós, são os espíritos que gostam de nós. Os espíritos familiares, geralmente, eles gostam muito de nós. E eles querem sempre o nosso bem. Mas muitas vezes eles não são tão evoluídos, muitas vezes eles não conseguem ter uma visão mais espiritual da nossa vida, mais transcendente. Mas, de qualquer forma, eles fazem de tudo para nos ajudar. Eles tentam nos ajudar também, nos orientar, principalmente nos atos mais comuns da nossa vida. Então, eles se ligam a nós, esses espíritos familiares, com o fim de nos ser úteis, de nos ajudar realmente com a boa vontade. Porém, eles só podem agir dentro do limite de poder deles, que geralmente é muito restrito. Além de dentro do limite do poder deles, eles também só podem agir por autorização ou por pedido de nosso anjo guardião, que é um espírito superior, né? Muitas vezes até esses espíritos familiares são até um pouco levianos, porque às vezes eles se importam mais com as coisas materiais da nossa vida. Então, até eu lembro de uma palestra que eu ouvi esses dias, do Jorge Elahá, que ele conta, cita, né, uma historinha que um espírito, que era o pai, né, que acompanhava o filho nesta vida, e ele comentando com outro espírito, né, do lado de lá, falou, nossa, mas meu filho, depois que ele mudou de emprego, agora que ele está nesse novo emprego, ele é o responsável pelo setor de compras, ele melhorou tanto, agora ele já comprou um carro novo, ele comprou uma casa nova, até de mulher ele já trocou. Então, isso era a visão dele do lado de lá. Mas já o anjo guardião já olhava para aquele filho e pensava assim, nossa, mas depois que ele está nesse emprego, agora ele só se preocupa com as coisas materiais, ele já vendeu a casa que tinha, que já era tão boa, comprou uma melhor, agora só quer um carro zero, até de mulher ele já trocou. Então, assim, as visões desses espíritos familiares, às vezes, não transcendem, né, a nossa vida material, a nossa vida corporal aqui nesse planeta. Mas já o nosso anjo guardião, não, ele vê lá na frente, ele vê o que nós viremos a ser no futuro. E é isso que ele se preocupa conosco, não só no momento de agora. E além dos espíritos familiares, né, que nos ajudam, nós temos também, entre os espíritos protetores, nós temos também os espíritos simpáticos. Esses espíritos simpáticos, eles podem ser bons ou maus. Aí vai depender de nós, vai depender das nossas tendências. E eles se ligam a nós por uma semelhança de gostos, de tendências. E então eles são atraídos, esses espíritos simpáticos, para o nosso lado, por afeições particulares, né? E pela semelhança de gostos e sentimentos que temos, tanto para o bem quanto para o mal. E a duração, né, deles, o tempo que eles permanecem ao nosso lado, muitas vezes está subordinado às circunstâncias. Dentre esses espíritos simpáticos, nós vamos ter também, né, como eles tanto podem nos influenciar para o bem ou para o mal, nós temos também alguns espíritos sedutores, que a gente diz, né? Esses espíritos sedutores, muitas vezes, eles se esforçam para nos afastar do caminho do bem. Então, eles nos sugerem maus pensamentos, eles se aproveitam de nossas fraquezas, e de outras tantas portas abertas que a gente deixa na nossa mente, né, que vai dar acesso a esses espíritos, a essas ideias que eles nos sugerem. E alguns se agarram tanto a nós como se fôssemos uma presa. Só que esses espíritos, a partir do momento que nós fechamos os nossos ouvidos aos seus conselhos, às suas sugestões, eles perdem o interesse em nós e se afastam de nós.
Mas o nosso anjo guardião, não. Ele está sempre conosco. E às vezes a gente ouve dizer, algumas pessoas dizer, que todos nós temos ao nosso lado um mau gênio para contrabalançar com as influências do bem que temos. Na verdade, isso não é bem assim. Os maus espíritos, eles chegam até nós voluntariamente. Eles não chegam ao nosso lado por uma missão, igual ao anjo guardião. E eles chegam até nós desde que eles achem um caminho, que eles achem um meio, encontrem, né, um meio de assumir um certo domínio sobre nós. E esse domínio eles conseguem, como eu já disse, pela nossa fraqueza ou muitas vezes pela negligência que nós temos em ouvir o nosso anjo guardião, em ouvir os seus conselhos, em ouvir as suas sugestões que nos orientam para o bem. Então, somos nós mesmos que acabamos atraindo esses espíritos, esses maus espíritos, né, junto de nós. Só que nós nunca estamos privados da assistência dos bons espíritos. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, lá no item 4, esse capítulo 5, o título dele é Bem-aventurados os aflitos. E lá nesse item 4, Allan Kardec vai nos falar das causas atuais das aflições. Então, ele diz lá assim, ó, que sendo por suas imperfeições a causa primária das misérias que o afligem, o homem é, as mais das vezes, o seu próprio mau gênio. Então, muitas vezes, nos prejudicamos através da nossa vontade, do nosso querer. Então, esse mau gênio, ele, às vezes, vai nos prejudicar, sim, mas como eu disse, a sua relação conosco está a partir do momento que nós permitimos isso. Então, a partir do momento que não queremos mais, que não damos ouvido, eles vão se afastar de nós. E o nosso anjo guardião vai estar ali, ao nosso lado, vai continuar ao nosso lado. E, então, Deus, em nosso anjo guardião, ele nos deu um espírito superior. E nos espíritos protetores, nos espíritos simpáticos, familiares, guias secundários, que também são espíritos protetores. E Paulo de Tarso nos dizia que nós estamos sempre cercados por uma nuvem de testemunhas. E essas testemunhas, elas podem ser boas ou más. E a gente ouve também um ditado muito comum que diz assim: dize-me com quem andas e eu te direi quem és. Porém, no Espiritismo, nós dizemos: dize-me quem és e eu te direi com quem andas. Porque depende de nós as nossas companhias espirituais. E muitas pessoas, quando a gente fala em anjo guardião, muitas pessoas dizem: mas meu anjo guardião não diz nada, ele não fala nada, eu não consigo ouvir os conselhos, nem seu nome eu sei. O nome do nosso anjo guardião não faz muita importância para nós. Muitas vezes, esses anjos guardiães, eles têm nomes que nem são conhecidos na Terra. Mas nós podemos chamá-lo pelo nome que quisermos. Nós podemos chamá-lo de anjo da guarda, de bom gênio, de guia, ou podemos mesmo, se quisermos, escolher o nome de um espírito superior que a gente tem uma certa simpatia, aquele espírito que nos traz mais, vamos dizer assim, mais inspiração. Então, qualquer nome que usarmos, eles vão, assim que chamarmos, eles vão nos orientar, porque como eles são bons, são espíritos amorosos, eles não se importam do nome que chamamos eles. Mas as pessoas dizem isso, porém, o nosso anjo guardião, ele sempre se manifesta. Porém, nós é que não conseguimos ouvi-lo. Às vezes não conseguimos, às vezes não queremos ouvi-lo, muitas vezes até fazemos de conta que não ouvimos. E
esses amigos tão amorosos, eles não desistem, eles estão sempre tentando nos orientar. Então, eles podem nos orientar através da sua influência direta. Essa influência direta, a gente diz que é através dos conselhos que recebemos, das intuições, quando estamos em vigília, quando estamos acordados. Então, eles vão tentar, de alguma forma, lá na nossa mente, né, nos trazer aquela intuição. Então, é aquele momento, aquela hora que às vezes a gente diz assim, nossa, me deu uma luz aqui agora. Então, às vezes, é essa inspiração que vem do nosso anjo guardião. Nós achamos que o mérito é nosso, mas muitas vezes não é. E durante o sono também, quando o nosso espírito se desprende do nosso corpo, nós podemos ter contato, nós podemos nos encontrar com o nosso anjo guardião, com os nossos espíritos protetores. Isso vai depender de nós, da nossa vibração, para que a gente consiga chegar até eles. E às vezes a gente se encontra com esse anjo guardião durante a noite, mas nós não lembramos disso no dia seguinte. E a gente ouve muitas pessoas dizerem assim, às vezes quando a gente está preocupado com algum problema, as pessoas dizem assim, não, vai dormir, que amanhã você vai acordar com a solução do seu problema. A noite é boa conselheira. E realmente, às vezes no outro dia, quando a gente já acorda mais calmo, e aí a gente pensa, nossa, já sei o que eu vou fazer, né? E às vezes a gente até não consegue saber o caminho, mas a gente já acorda mais fortalecido para conseguir enfrentar aquela dificuldade que a gente está passando no momento. Então, o que foi isso que aconteceu? Durante o nosso sono, durante a noite, nós tivemos contato com esses amigos espirituais. Só que às vezes a gente está tão perturbado que a gente não consegue chegar até eles, não consegue ouvi-los. E aí esses amigos, então, eles vão tentar nos influenciar através da influência indireta. Essa influência indireta é quando eles vão procurar algum amigo nosso, algum familiar, e vão intuí-lo a nos ajudar, a nos trazer aquele conselho, a nos trazer aquela palavra de consolo que estamos precisando. Então, eles fazem de tudo para que aquele conselho ou aquela informação chegue até nós. Eles estão sempre ali tentando nos ajudar de alguma forma. Mas muitas vezes, os nossos interesses, as nossas práticas, as nossas ações acabam buscando aqueles assistentes negativos. A gente ouve até o Raul Soares, que costuma dizer, os nossos comparsas espirituais, né? Os nossos comparsas dos nossos erros, dos nossos equívocos. Muitas vezes damos mais atenção a essas influências negativas do que as influências do nosso anjo da guarda. Então, às vezes, esses espíritos nos chamam para a bebida, nós vamos, nos chamam para a desonestidade, para o crime, nos chamam para as drogas, e a gente não consegue resistir, acaba indo, né, e aceitando esse convite que nos é feito. Porém, ninguém recebe somente uma inspiração. Sempre que vem uma má inspiração na nossa mente, vem também uma boa inspiração. Então, é aquela coisa assim, a gente vem na nossa mente, faz isso, deixa de ser boba, vai lá, né? Mas aí vem uma outra ideia que fala assim, não faz isso não convém você fazer isso. Então, são essas influências, que é o nosso anjo guardião, e às vezes aqueles espíritos que tentam nos prejudicar. Mas fica por conta do nosso livre-arbítrio decidir quem que nós vamos ouvir. Então, nós é que vamos decidir. Os nossos anjos da guarda, eles estão sempre torcendo por nós. Porém, eles não podem decidir por nós. Então, a partir do momento que nós aceitar aquela sugestão para o mal, eles não vão poder nos impedir de sofrer. Porque toda ação nossa gera uma reação. Então, a gente conhece, né? Vocês já devem ter ouvido falar da lei de ação e reação. Então, tudo que a gente faz, a gente vai colher no futuro.
E é por isso que nos cabe, então, manter, né, termos mais atenção com a nossa vida, com os nossos atos, porque de acordo com a maneira que nós formos, nós vamos estabelecer as entidades espirituais que estarão conosco, que nos acompanharão. Então, nós temos a responsabilidade pela nossa assistência espiritual. E para que a gente consiga melhorar essa sintonia com o nosso anjo guardião, nós precisamos desenvolver mais afinidade com ele, nós precisamos manter essa sintonia. Nós temos algumas ferramentas que a gente pode usar para conseguir isso. Porque muita gente fala, eu não consigo, é difícil, por mais que eu tente, eu chamo ele, eu peço, mas eu não ouço nada. Então, nós temos algumas ferramentas para tentar melhorar essa sintonia com o nosso anjo guardião. E quais que seriam essas ferramentas? Primeira coisa, nós precisamos tomar cuidado com os nossos atos, com as nossas palavras e com as nossas atitudes. Então, os nossos atos, né? Temos cuidado com as nossas condutas, com o que fazemos, com as nossas atitudes, porque às vezes o que fazemos muda a nossa vibração, às vezes nos traz uma vibração ruim. Precisamos também tomar cuidado com o nosso lazer, né? Então, naquele momento de descanso, né? O que eu vou fazer para descansar? Às vezes a gente fala assim, não, vou no cinema, ou vou assistir um filme na televisão, no Netflix, e aí você vai lá e escolhe um filme de violência, que tem muito assassinato, muito sangue, aquelas coisas horrorosas, ou às vezes um filme de terror, e aí você termina de assistir o filme e vai dormir. Como que vai estar a sua vibração quando você adormecer? Você vai estar lembrando daquelas coisas que você viu lá naquele filme. Então, a sua vibração, o seu espírito vai procurar lá no plano espiritual aqueles espíritos que estão na mesma vibração sua. Então, nós precisamos ter cuidado com essas vibrações. Precisamos tentar, na hora de dormir, né, fazer uma prece, acalmar a nossa mente. Então, temos que ter cuidado também com o lazer, com as nossas palavras. Precisamos estar sempre vigilantes com o que dizemos, com as nossas conversas, com as nossas reclamações, o que falamos, com os nossos aborrecimentos. E Sócrates dizia que pessoas interessantes falam de ideias. Pessoas comuns falam de coisas e pessoas medíocres falam de pessoas. Então, nós precisamos ter cuidado. Às vezes, falar mal dos outros acaba tornando-se um vício. Nós precisamos nos vigiar. E vigiar os nossos pensamentos. O que a gente pensa nos momentos que nós estamos sozinhos, né? Naquelas conversas que temos conosco mesmo, nas nossas reflexões. Nós nos sentimos injustiçados, nos sentimos vítimas, ou nos sentimos gratos a Deus por tudo que temos, por tudo que temos recebidos, né? Como que nós nos achamos diante da nossa vida? Para onde me levam os meus pensamentos nesses momentos que eu estou sozinho, que eu estou refletindo? Os meus anseios, quais são os meus anseios, meus desejos, meus planos para o futuro. Precisamos estar atentos a isso também. E uma outra ferramenta é a sintonia no lar. Então, a sintonia no lar, o que é? É o evangelho no lar. Então, a gente lembra do culto do evangelho no lar. O culto do evangelho no lar também é imprescindível, é importante que façamos ele. Mas não é só fazer o culto do evangelho no lar. O importante é mantermos o evangelho no lar durante toda a semana. Então, termos no nosso lar a sintonia do evangelho durante aquela semana. O evangelho no lar é importante, a gente sabe a boa energia que ele gera, não só no nosso lar, mas também a vizinhança, né? Mas então vamos isso, essa vibração, que a gente tenha sempre essa boa energia conosco. Outra ferramenta importante, a prece. A prece, ela nos ajuda a manter a conexão com o divino. Ela nos ajuda ela nos fortalece. Então, ao dormirmos, que façamos sempre uma prece,
lá nesse capítulo 28 lá do Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá as preces aos anjos guardiães. Então, se a gente não consegue fazer uma prece na hora de dormir, peguemos lá o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ler uma prece que está lá no capítulo, lá antes de dormir, para que a gente possa se conectar com o nosso anjo guardião, né? Então, a prece vai nos ajudar a manter a nossa harmonia interna, né? E às vezes a gente está tão perturbado que a gente nem consegue rezar, né? Não tem nem palavras. Então, nesses momentos, vamos tentar ouvir uma música mais tranquila. A gente tem músicas espíritas lindas, com letras maravilhosas. Só da gente ouvir já é uma prece que fazemos. E às vezes, né, para quem sabe cantar, vamos cantar junto, né? Porque como dizem, quem canta os males espanta. Então, para quem tem aí, quem sabe cantar, vamos cantar também. E essa prece aos anjos guardiães tem por objetivo solicitar a intervenção deles junto a Deus em nosso favor, nos fortalecendo mais. Então, é muito importante. Então, aí, a partir disso, nós vamos ter mais força para resistir às más sugestões, né? Outra ferramenta importante, né, que a gente pode usar, a água fluidificada. No momento do evangelho no lar, vamos pôr lá a água para fluidificar. Se formos à casa espírita, vamos levar uma garrafinha de água também para fluidificar, para que a gente possa ir tomando todo dia um pouquinho para nos ajudar. Outra ferramenta também que nos ajuda também a melhorar a nossa sintonia, o passe. Então, sempre que possível, e se for possível ir ao centro espírita, vamos lá tomar o passe. Hoje em dia, com a pandemia, a gente tem tido passe virtual. Na página da Casa do Caminho, do Instagram, tem lá o link para a gente poder solicitar o passe virtual, às terças e quintas-feiras que a gente tem. Então, vamos também usar do passe também, que é uma ferramenta muito importante que nos ajuda. E, principalmente, uma das ferramentas também mais importantes é o nosso silêncio íntimo. É silenciarmos a nossa mente, porque a nossa mente é muito agitada, a gente pensa muitas coisas ao mesmo tempo, então nós precisamos aprender a silenciar a nossa mente, os barulhos da nossa mente, que às vezes nos perturba tanto, né? Então, a partir do momento que a gente conseguir silenciar a nossa mente, vão surgir inspirações, ideias, palavras, o aprimoramento daquela ideia que eu estava tentando desenvolver. Eu vou ficar mais, a minha mente vai ficar mais aberta para receber as inspirações dos bons espíritos. E como que está o tempo aí, Augusto? Temos 20 minutos. Ainda para... Não, no caso, a fala seria até em torno de 40 e poucos minutos, né? Que é mais ou menos agora. Se você quiser falar mais um pouco, aí a gente tem ainda um tempinho livre ainda. Tá, mas eu já estou terminando aqui. Tá, já, tranquilo. Então, é isso. E aí, eu queria finalizar com uma historinha que eu li um dia no Instagram. Quem postou até disse que desconhecia a autoria, mas eu achei muito bonita e quando eu li assim, o final, eu cheguei até, a gente diz, até de arrepiar, de tão bonito que eu achei que serviu muito para mim essa historinha. Então, um senhor estava no aeroporto, aguardando na sala de embarque, né, o horário de entrar para o seu avião. E aí ele viu lá na sala de embarque uma criança de uns 7 ou 8 anos que estava também lá sozinho, sentada, aguardando. Então, quando deu o momento do embarque, né, o pessoal lá levou essa criança até o avião, colocou no seu assento, e o senhor percebeu que a criança estava sentada justamente na poltrona ao seu lado. Aí ele puxou conversa com a criança, conversou, ele foi muito simpático, conversou, e depois de algum tempo ele pegou alguns livrinhos e passou a colorir esses livrinhos durante o voo. E por um momento esse avião acabou entrando numa tempestade, o que trouxe muita turbulência
lá no avião, então trouxe pancadas bruscas e alguns passageiros ficaram muito assustados. Porém, a criança continuava tranquila, como se nada tivesse acontecido. E uma senhora que estava no banco, do outro lado do corredor, ficou preocupada com a criança, né? E chegou para essa criança e perguntou: falei, mas você não está assustado? Você não tem medo dessa turbulência no avião? E ele olhou para ela, sorriu e disse: não, eu não tenho medo. O meu pai é o piloto. Então, que nós possamos nos lembrar sempre dos momentos de dificuldade, dos momentos de desespero, que nós não estamos sozinhos, que Deus, nosso Pai, é o piloto do nosso avião, da nossa vida, que Ele sempre está no comando, que Ele nunca nos desampara, e só de lembrarmos dos anjos guardiães, dos nossos espíritos protetores, nós já sentimos essa proteção ao nosso lado o tempo todo. Então, que possamos, antes de reclamar de qualquer coisa em nossa vida, possamos primeiro agradecer. Agradecer, porque à medida que formos aprendermos, que aprendermos a sermos gratos a Deus, com certeza mais coisas receberemos. Então, era isso, Augusto, que eu queria dizer, né? E que possamos, né, que eu possa ter ajudado a cada um de vocês a realmente melhorar a sintonia com o nosso anjo guardião. E tenhamos para nós essa responsabilidade, que depende só de nós. Perfeito, Sandro. Sua fala foi maestral, digamos assim, né? Creio que, do meu ponto de vista, eu tenho algumas dúvidas, mas com relação a alguns temas que vinculam-se a esse, né? Então, a gente abriu aqui a caixinha de diálogo agora. Amigos, se sintam à vontade para a gente perguntar, comentar, tirar alguma dúvida, né? Creio que tenha sido uma fala muito completa, muito ampla, né? Sandra, parabéns, porque há muito tempo eu não conseguia, assim, ter conhecimento, né, sobre uma área de forma tão ampla e tão firme, né? Parabéns, foi muito boa. Tem um amigo nosso aqui que ele perguntou, o Domênico, se anjo da guarda e mentor é um só. Então, eu também tinha essa dúvida, né? Inclusive, eu até procurei sobre mentor no Livro dos Espíritos, no Evangelho, segundo o Espiritismo, mas eu não achei essa expressão lá. Eu pesquisei e não achei. Mas eu ouvi, foi da Sueli Caldas Schubert, que alguém perguntou a ela também sobre mentor espiritual. E eu até anotei aqui, ó, porque eu achei interessante, porque eu também fiquei com essa dúvida. Então, ela diz, primeiro, que mentor é um vocábulo, né, que significa a pessoa que, pela sua sabedoria ou pela sua experiência, ajuda outra como guia ou conselheiro. E que, nesse sentido, esse termo se aplicaria, de um modo geral, aos guias da humanidade, não ligados especificamente a uma só pessoa, a essa ou aquela pessoa que ela diz, mas sim a uma determinada tarefa, né? Então, e é algo que a gente vê com frequência nos relatos de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda, mas eu creio que não tem problema nenhum se chamarmos também o nosso anjo guardião de nosso mentor. Não tem nada que nos impeça também. Né? Ótimo. A Cíntia acabou que levantou uma dúvida que era até minha também, que ainda é minha, né? Ela quer saber se tem como distinguir pensamento que é nosso do nosso anjo. Como eu sei quando eu penso alguma coisa que é minha ou quando eu penso alguma coisa que foi ele que me contribuiu ali? Isso. Realmente é confuso mesmo, né? Às vezes a gente fica em dúvida. Mas, geralmente, os nossos anjos guardiões, por exemplo, como eu disse lá atrás, né? Que naquele momento que vem alguma atitude, alguma sugestão de uma atitude para a gente fazer, e aí já vem outra dizendo que não.
Então, eu preciso identificar se aquela sugestão que me foi passada é uma sugestão boa, se eu vou estar prejudicando alguém, se eu vou estar prejudicando a mim mesmo. Então, eu preciso avaliar. E a partir do que eu avalio, eu vou entender que aquela outra sugestão que dizia para eu não fazer é do meu anjo guardião, né? E às vezes, mas às vezes é meio complicado mesmo. Realmente a gente fica em dúvida, mas a gente precisa, então, melhorar essa sintonia para conseguir ouvir, porque muitas vezes a gente não consegue, né? Às vezes a gente pensa alguma coisa e fica confuso, e fica esperando uma resposta, mas essa resposta não vem. Então, nesse momento que a gente se sentir perdido, né? Que a gente se sentir no vácuo, vamos dizer assim, a gente pode fazer uma prece e solicitar ao anjo da guarda a inspiração. E ela vai vir, de alguma forma ela vai vir. Como eu disse, às vezes não vem de uma forma direta, porque às vezes a gente não consegue abrir, mas às vezes vem através de um amigo ou de um familiar. E uma coisa também legal para a gente ter ideia sobre esse assunto é que a gente, às vezes, a gente quer saber de quem que é aquilo, né? Se é meu, se é do meu anjo. Mas como você bem falou, acho que quando a gente coloca o nosso crivo em prática, a gente costuma colocar o nosso senso também, né? O nosso discernimento de saber se a ideia que eu tive foi uma ideia que foi salutar ou que não foi. E aí, como você disse, na maioria das vezes, né? Infelizmente ou não, não sei se a gente pode dizer, essas ideias não são nossas, né? Porque a gente não tem a prática de tê-las, né? Nós não temos esse hábito. Então, por exemplo, se a gente convive tendo pensamentos que não são muito bons, na hora que eu tiver algum que ele é realmente bom, né? Que eu estiver desacostumado de tê-lo, é grande a chance de que esse não tenha sido meu, né? Mas que isso não, a gente não ache isso, que a gente não sinta isso como algo de desmerecimento, né? Ah, foi só o meu anjo que me deu essa ideia, né? Ao longo do tempo a gente vai pegando essa prática, né, Sandra? Como você falou aí, muito bem dito, que a gente vai condicionando, né, a nossa forma de pensar, de comportar, quais temas que a gente geralmente fala, né? Quando eu estou em um círculo ali, estou no meu trabalho, enfim, estou com alguém mais próximo meu, qual é o tema que geralmente eu falo, né? Eu falo mais sobre os outros, eu emito críticas, né? Eu falo bem, eu concordo, enfim, qual que é a qual que é o grau, né, de sensibilidade que eu tenho quando eu vou me comportar junto com outros, né? Então, geralmente, quando eu tenho pensamentos assim, é um hábito meu, né? E pode ser que o meu anjo também esteja ali dando uma contribuição. Mas, assim, quando a gente... aquela hora, né, Sandra, que a gente está em meio a uma crise assim, aí vem aquela coisa assim, nossa, como que eu não tinha pensado antes disso, né? E aí você pode pensar, ó, meu, acho que não foi, porque se fosse eu tinha É, esse é, hábito já, né? é. Mesmo porque, Augusto, às vezes as pessoas dizem assim, ah, mas por que que a gente não consegue sempre ouvir o anjo da guarda, né? Porque senão a gente também não teria mérito nas nossas escolhas, né? No nosso livre-arbítrio. Porque a gente sempre ouvindo e sabendo, não foi meu anjo da guarda que falou, então eu vou seguir. E aí, e o meu mérito, onde que fica? Qual que foi a escolha que eu fiz? Na verdade, eu não estou escolhendo, né? Eu estou apenas seguindo. Não que esteja errado eu seguir, mas eu preciso também fazer o meu caminho, né? Pelas minhas escolhas, pela minha vontade, né? Exatamente. E quando a gente fala isso, a gente lembra que o fato de nós estarmos aqui, né, de fazermos as escolhas que a gente toma todo dia, né, eu sempre costumo dizer, a gente abre o olho cedo porque a gente quer. Se eu não quisesse abrir o olho cedo, eu ficaria lá na cama o tempo todo. Todas essas escolhas, né, são de mérito nosso, né, Sandra? É claro que algumas, em alguns instantes, né, Deus vai permitir que, pelo amparo de alguns espíritos bondosos, para que a gente não some mais débitos aos que a gente já tem, benevolentemente, né, Deus concede que esses espíritos bondosos, sejam eles guias, anjos, né, nos intuam de comportamentos que sejam bons, para que a gente não some mais débito aos que a gente já tem, né?
mas É verdade. ainda assim a nossa escolha ela predomina, mesmo que, né, eles nos intuam de forma muito fortemente, né, a gente ainda tem a nossa escolha, ou seja, né, se a gente cresce, foi por escolha da gente conseguir levar em consideração coisas boas, né? Pensamentos bons. Mas se eu não cresço também, se eu não dou um passo, a escolha foi minha também, né? Às vezes por nossa própria acomodação, né? Exatamente. Sandra, uma dúvida minha, que eu acredito que deva ser de alguns, é com relação ao grau, né, desses espíritos, né, bondosos que estão, existem alguns tipos, né, de espíritos, né, que nos acompanham. No caso dos anjos, a gente sabe que eles são espíritos superiores. A gente Uhum. pode considerar os anjos também espíritos perfeitos? Ó, o grau desses anjos guardiães vai depender do nosso grau. Então, acho que, se não me engano, no livro dos Espíritos tem uma pergunta lá mais ou menos relacionada e que é respondida assim pelos espíritos. Que você não vai dar para uma criança de primeiro grau um professor universitário. Entendeu? Então, o grau de elevação do nosso anjo guardião vai depender do nosso grau de elevação. Ele é sempre um espírito superior a nós. Mas não quer dizer que ele está lá no último degrau de evolução, né? Onde nós temos lá, né? Temos Cristo, né? Os espíritos crísticos. Então, ele, lógico que ele ainda não é um espírito crístico, mas ele já é um espírito bem mais evoluído do que nós, com que já aprendeu a amar, né? Que já se desfez dessas fraquezas que a gente tem, desses egos que ainda temos até hoje. E aí, Mas quando a vai gente. depender. É, Então, assim, igual também, por exemplo, para um espírito menos evoluído, lá nos mundos primitivos também, então o grau de evolução dos anjos guardiães dele vai ser um pouco inferior também do que os nossos, né? exatamente. E aí, quanto a isso, a gente pode concluir, né, de certa forma, pelos estudos que a gente faz, né, pelos filmes até mesmo que a gente vê, que os anjos, nossos anjos, eles também têm provas assim como nós, né? E a gente acha que eles são Sim, seres perfeitos, crísticos, né? Então a gente pode também ter um pouquinho de consideração, né? Vamos tentar ver se a gente escuta um pouquinho mais eles, porque eles estão tentando fazer um esforço danado e às vezes a gente está teimando com ele ali, né? Então a prova nossa, eles estão dando esse suporte para nós, né, enquanto espíritos aqui, mas nós também podemos fazer, nós fazemos, né, parte da prova deles também, porque eles também têm essa prova, né? E aí, sim. concomitantemente a isso, Sandra, uma dúvida também que me surge é se por exemplo, nesta vida eu tenho um anjo, né, que está junto de mim. Esse anjo, ele está comigo há algumas vidas já, ou às vezes, dependendo de qual experiência, seria um ou outro? Então, depende. Alguns anjos guardiães podem se ligar a nós durante várias encarnações, não só em uma, porque para eles, o tempo para eles é diferente. Então, para eles, cada encarnação nosso é um período rápido, não é longo igual nós achamos que seja. Então, às vezes, eles podem sim permanecer conosco por várias encarnações, mas às vezes eles podem ter outras missões também. Então, às vezes, de uma encarnação a outra, pode sim que o nosso anjo guardião seja outro, tá? Mas muitas vezes eles podem permanecer conosco depois que desencarnamos, na nossa próxima encarnação, não impede. Perfeito. E aí, para a gente caminhando aí, caso alguém não tenha mais nenhum tipo de comentário ou dúvida, é bom a gente frisar, né, Sandra, que quando a gente fala de proteção espiritual, a gente não pode pensar que todo tipo de contato ou todo tipo de condicionamento vindo de espíritos seriam coisas boas, né? Como você muito bem disse, às É, vezes, de acordo com a nossa condição, de acordo com a nossa faixa vibracional, nós, infelizmente, poderemos convidar, né? A gente acha que inconscientemente, mas infelizmente é conscientemente, aqueles espíritos que não nos querem tão bem, ou às vezes têm índoles ou condutas
assim como nós aqui também, né, dentro de um corpo físico, os espíritos também passam por alguns estágios, e nem todos esses espíritos que vêm ao nosso encontro são espíritos que nos querem bem. E por isso mesmo, como você muito bem disse, a gente precisa de saber vigiar, né, de silenciar nossa mente, para a gente conseguir ter esse discernimento, que é um crivo nosso, né, exclusivamente nosso, né? Nenhum espírito faz isso por nós aqui. Esses espíritos que nos intuem o bem, é porque a gente permite eles, né? É como se a gente ligasse para um conhecido nosso, né? Convidasse para entrar dentro da nossa casa. Eu abro a porta para ele se eu quiser, né? E eu chamo ele também se eu quiser. Eu nem chamo ele. Se eu nem quiser, eu nem chamo ele. Mas esse esforço, esse condicionamento nosso, né? Que é diário, que é persistente, né? Que é um esforço ininterrupto, ele é fundamental, porque às vezes a gente acha que é só de lá para cá, né? Mas às vezes, na maioria das vezes, é claro, a gente sempre chama eles, né? Sim. Mesmo que a gente não chame, que a gente não ouça, ele está sempre ali vigilante ao nosso lado. Então, mesmo que a gente não dê confiança, ele está ali aguardando. E assim que a gente chamar, ele vai estar lá. Mesmo que, como são espíritos superiores, às vezes eles podem estar a milhões de quilômetros de nós. Mas, no mesmo momento, eles estarão, né? A mente deles vai se ligar a nós, vai nos orientar, nos ajudar. E aí, quanto a esses espíritos aí que nos intuem de coisas não tão boas, né, que a gente falou, a gente sempre comenta sobre isso, né? Nós não temos capacidade, ou pelo menos grande parte de nós aqui, de perceber, né, espíritos próximos. Então, se fosse desacortinado esse véu, né, do nosso corpo, a gente poderia ver se acotovelando entre espíritos, né, praticamente Sim. dizendo, né? Então, a gente precisa, em qualquer instante, em qualquer local, circunstância, vigiar muito como a gente está, né, vibracionalmente dizendo, né, como que a gente vibra, o que eu penso, o que eu sinto, né, o que eu planto, né, e aí acaba que esses espíritos estão ali à espreita, só naquela espera de, às vezes, a gente ter uma ideia não muito boa, e aí eles fixam até nós ali, e acaba que a nossa ideia se colabora com a dele. Então, assim, espíritos que não nos querem muito bem, que são espíritos que não enxergaram ainda algumas coisas, eles, infelizmente, são corajosos, eles estão ali à espreita de só achar uma brechinha para que eles possam colar até nós, né? E para eles sair depende muito mais de nós do que deles, né? Eles são audaciosos, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Muita gente diz, né, que o bem é tímido, mas o mal é audacioso. Mas é igual Exatamente. você disse, realmente, depende só de nós, da nossa escolha, né? Nós temos o nosso livre-arbítrio e nós escolhemos de acordo com as nossas tendências, com o que nós gostamos, com o que nós queremos, né? Então, se nós Exatamente. queremos praticar o bem, nós vamos sim ouvir as boas sugestões. Mas se a gente simpatiza com o mal, vamos acabar ouvindo, né, e acatando aquelas sugestões não tão boas assim, né? E aí vem aquela coisa, né? Ah, mas eu peço meu anjo, eu chamo ele, mas eu não ouço, né? E aí a gente vai ver, né? Qual é a faixa que eu me colo, né? O dia todo? Que tipo de música que eu ouço? Que tipo de papo que eu tenho, né? Que tipo de pensamento que eu tenho durante o meu dia todo, né? E às vezes a gente acha que em alguns instantes não é tão assim que a gente não precisa de ter esse crivo, né, consigo mesmo, né, principalmente trabalhando, né, às vezes a gente sabe nessa ano que vão vir muitos desafios e às vezes nesses instantes a gente se pega em despreparo total e se entrega, né, em desvigilância e acaba que nesses instantes eles se acobrunham ali do lado ali, né, e ficam só à espreita, né? Então vamos ouvir músicas que nos somem mais, vamos falar sobre coisas melhores, vamos falar sobre ideias, não sobre os outros. Se for falar sobre os outros, falem bem, né? Vamos tentar fazer esse hábito. E quando a gente diz isso, nessa não somos nós, né? Porque às vezes a gente se pega também falando, às vezes, não muito bem ali do nosso companheiro, né? Então, assim, que isso sirva para a gente, que esse crivo seja colocado em prática todo dia, porque realmente é uma prática que é ininterrupta, né?
Com certeza. Então, amigos, então chegamos ao fim do nosso papo com a Sandra, maravilhoso, né? Um papo que a gente consegue compreender um pouquinho mais sobre quem está próximo, né? Sobre a nossa conduta. Obrigado aos amigos que estiveram aqui com a gente, aos que não conseguiram ver desde o começo, os que entraram aqui no meio e os que vão ver depois que a live ficar salva. Obrigado, Sandra, pela sua Eu disponibilidade, agradeço. por estar aqui com a gente. Foi muito bom. Obrigada, gente. Boa noite. Pessoal, e quem não conseguiu ver, a gente vai subir a live para o IGTV do Instagram da Casa do Caminho e para o YouTube Sociedade Espírita Casa do Caminho. Fiquem todos com Deus e a gente se vê no próximo domingo aí, tá bom? Obrigado, Sandra. Obrigada, gente. Tchau.